O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 37 diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, pois Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas, irmãos, o Senhor já foi glorificado e o Espírito da promessa já desceu sobre nós, o qual nós estamos selados para o dia do Senhor. O Espírito que habita em mim e habita em todo aquele que nele crê e faz boa confissão. Aleluia! Do nosso interior fluem rios de água viva. Fluem rios de água viva. Do seu interior, irmãos, flui um rio de água viva. Aleluia! E de que se trata isso? Que rio é esse, irmãos? Que água é essa que Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba? Certamente ele não estava falando de um copo de água que se dá a alguém que tem muita sede. Não era isso que ele estava tratando. Aleluia, irmãos. Diga assim: a minha boca é como a pena de um habilidoso escritor. Sabe, essa profecia se cumpriu no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, da nossa boca pode fluir um rio. Palavras podem fluir do teu interior, irmãos. Aleluia. Inspiradas pelo Santo Espírito de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós não sabemos orar como convém. E nesse culto, é um culto que vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, irmãos. Mas nós, sobretudo, iremos ser ministrados pelo Santo Espírito de Deus. E se nesse momento, irmãos, existe alguém no nosso meio que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, eu gostaria de abrir esse espaço já no começo do culto. Ou se tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e que gostaria de voltar a sentir, como a música diz, voltar a ter intimidade com Jesus, com o seu Santo Espírito, adentrar no ambiente onde a glória de Deus habita e está. Eu quero orar por você já no início do culto. Geralmente nós fazemos isso no final, mas eu não tenho glória nenhuma nisso. A glória do Senhor, quem convence é o Espírito Santo do Senhor. Não é para a glória de homem nenhum, porque nós não somos dignos de receber essa glória, irmãos. O Senhor é quem faz a boa obra na tua vida, irmãos. Sabe, o Senhor Jesus não vai ficar menos santo porque Ele te toca. Mas quando você toca o Senhor, perdoados estão os teus pecados.
Aleluia. E eu sinto no Espírito, mesmo como eu disse, mesmo antes de iniciar a mensagem, a leitura da palavra do Senhor, eu estava orando e eu já sentia uma direção no Espírito, de que nessa noite é uma noite em que jugo será quebrado, em que água vai ser dado àquele que tem sede, em que pão vai ser dado àquele que tem fome. Aleluia, literalmente, irmãos, também o pão vivo que desceu do céu. Aleluia, o Senhor Jesus, que teve o seu corpo moído, aleluia, e que foi dado de comer. Aquele que comer do corpo dele e beber do sangue do Cordeiro. Aleluia. Aleluia, irmãos. Quem comer do seu corpo e beber do seu sangue. Aleluia. Mais baixinho, mais baixinho. Santo Espírito, Senhor. Tu tens liberdade nesse lugar, Senhor. Nós perdemos o controle para Ti, Santo Espírito. Se move nessa noite, Senhor. Precisamos aprender a ouvir a Tua voz, Senhor. Existe alguém aqui que tem se perguntado por que não ouve mais a voz do Senhor. E o Senhor diz nessa noite: que você deve retornar a práticas que você deixou para trás. A uma vida que busca Ele no secreto. Eu vejo um homem em um quarto de oração. E você se pergunta por que você não tem mais ouvido a voz do Senhor. E o Senhor te pergunta quantas vezes você tem visitado aquele lugar. A boca do Senhor não está fechada para nós, amados. Buscar-me-eis
e me achareis, quando me buscardes de todo o teu coração. Amém? Que ambiente maravilhoso, Senhor, você nos proporciona nessa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa presença. É ela que faz diferença na nossa vida. Essa presença santa e amável que ministra o nosso coração. Aleluia. Te rendemos graças, Senhor, porque nós sabemos que nesse culto nós seremos acrescentados por Ti, Senhor. Porque você é generoso no dar. E você nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Que nessa noite, Senhor, eu seja guiado ao ler, ao falar, Senhor. E que toda honra e toda glória sejam apenas a Ti, Senhor. Santo Espírito, o ministério é Teu. E conduz esse culto, esse momento, da forma que você achar melhor. Estamos aqui por Tua causa, para Te ouvir. Eu Te agradeço em nome de Jesus, pela vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Que elas possam ser tocadas pela Tua unção, em nome de Jesus. Você pode sentar, fica à vontade. Obrigado também ao grupo de louvor. Aleluia, irmãos. Deus é bom. Precisamos, amados, nós precisamos dar resposta ao Senhor. Resposta ao Senhor no sentido de responder aquilo que o Espírito Santo está propondo para nós. A Bíblia diz que quando nós nos reunimos, nós compartilhamos bênçãos, bens espirituais uns com os outros. Irmãos, nessa noite a gente vai ler, aqui você já pode abrir a Epístola de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3. Vamos ler a respeito do ministério do Espírito Santo. Amém? E eu quero te engajar em algo. Eu quero que você se engaje, irmãos, em ouvir aquele que habita dentro de você. Em crescer em comunhão e crescer em intimidade com o Espírito de Deus. Porque muitas vezes nós ouvimos a mensagem, nós compreendemos, e muitas vezes temos dificuldade de, na segunda-feira, dar continuidade àquilo que se iniciou no domingo. Quantas e quantas vezes eu sentado aqui ou aí, sentado em algum lugar ouvindo a mensagem, a pregação da palavra do Senhor, no longo desses anos e anos que eu tenho de vida cristã, quantas vezes, irmãos, durante a mensagem o meu coração arde, e eu me alegro, e eu me sinto mais forte, e eu me sinto mais instigado a ter uma vida melhor, uma vida mais excelente, uma vida onde o Senhor me conduz em triunfo.
E eu saio do culto, o culto acaba, e eu saio pegando fogo, irmãos. E na segunda-feira a vida continua no mesmo marasmo. Porque aquilo que o Senhor iniciou no domingo, por causa da frieza do meu coração, eu não dou prosseguimento, não dou continuidade na segunda-feira. E isso tem me incomodado, porque eu não quero viver uma vida medíocre. Eu não quero viver uma vida de qualquer jeito. Eu quero viver uma vida que agrada a Deus. E eu sei, irmãos, que na minha própria força, dado o tempo percorrido, sem mudança, amém? Estou sendo bastante sincero com vocês, irmãos. Não é porque alguém vem aqui, pega o microfone e lê a Bíblia, que essa pessoa anda flutuando por aí. A gente tem desafios todos os dias. E eu tenho visto que a minha vida meio que estagnou. E olha que eu tenho vivido um tempo muito bom e precioso na minha vida. Eu posso dizer, irmãos, que esse é o melhor momento da minha vida. Até porque não existe um outro momento para ser melhor do que esse. Se é que você me entende. Mas, irmãos, eu sei que o Senhor gostaria que eu estivesse muito melhor. Porque aquilo que eu sinto quando eu escuto a palavra de Deus. E a palavra, Jesus, na parábola do semeador, ele diz que tem gente que ouve com alegria a mensagem. Mas aquela semente, a divina semente, o problema não está na semente, irmãos. O problema não está na palavra de Deus. O problema está em como nós cuidamos da palavra de Deus em nosso coração. Porque a segunda-feira virá. E o que nós vamos fazer com o Espírito que Deus nos deu? Amém? O que nós vamos fazer com a palavra que nos foi anunciada? Por isso que no meio de muitas pessoas, existem alguns que se despontam. Não é porque Deus tem predileção a uns em detrimento de outros, mas é porque tem uma resposta diferente daquela pessoa. E nós precisamos responder ao Espírito de Deus. E quando nós ouvirmos a voz do Espírito, não devemos endurecer o nosso coração. Amém? Você abriu em 1 Coríntios capítulo 3? Vamos fazer a leitura. A palavra do Senhor diz assim: começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. E Paulo está falando do ministério dele. Amém? Ele está falando dos coríntios ser uma prova, ser uma evidência do ministério de Paulo. Versículo 3. Estando já manifestos, como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos
sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não puderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porque, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito, já não resplandece, diante da atual, sobreexcelente glória. Porque, se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Amém, irmãos? Essa leitura, nós vamos continuar depois, mas vamos parar um pouco aqui. Paulo, ele começa a fazer um comparativo entre um ministério que foi gravado em tábuas de pedras, amém? Você acompanhou a leitura, e um ministério que foi gravado nos corações, pelo Espírito. E ele falando especificamente do povo da igreja de Coríntios, e aí eu gostaria que nós também nos incluíssemos nisso, que eu vou relembrar da leitura. Ele diz que não foi escrita por tinta, mas foi escrito pelo Espírito de Deus. Amado, se você está aqui nessa noite, sabe, esse ministério, o ministério Verbo da Vida, não é de nós mesmos, irmãos. Provavelmente, e eu já vou retificar, com certeza, no dia 21 de agosto, nós vamos ouvir e ver um vídeo e nos relembrar de como o Ministério Verbo da Vida foi criado. Amém? No dia Verbo da Vida de Missões. E reforço aqui o que Gabriel disse. Cria uma expectativa, não deixa de vir. Será um tempo maravilhoso. Que nós vamos realmente nos relembrar do que os nossos guias, os nossos líderes fizeram no Ministério Verbo da Vida. Mas, irmãos, de maneira geral, o Verbo da Vida, a Assembleia de Deus, a Batista, a Presbiteriana, o ministério, irmãos, é do Senhor Jesus. Porque nós estamos no tempo do ministério do Espírito Santo. Você está aqui? Então, meus amados, como Paulo disse, nós não nos recomendamos a nós mesmos como se viesse de nós. Não vem de nós, vem de Deus. E Paulo diz, olha, foi escrita pelo Espírito Santo. A história que Deus está escrevendo do teu ministério, irmãos, não é de tinta, mas é algo sobreexcelente. Tem uma glória sobreexcelente, porque nós estamos no ministério do Espírito Santo. E Paulo faz o comparativo com a antiga aliança. Ele cita Moisés, as tábuas, a letra que mata e o Espírito que vivifica, irmãos. É uma aliança e outra. E ele diz que a antiga aliança também é uma aliança
Deixa eu citar direitinho. Era um ministério, versículo 9, um ministério da condenação. E ele diz que essa aliança em que nós estamos é um ministério de justiça. Porque aquele que quer se circuncidar, irmãos, e aí eu já estou citando a epístola de Paulo aos Gálatas, ele diz que aquele que quer se circuncidar, então ele tem que cumprir toda a lei. Mas por obras da lei, nenhum homem é justificado diante de Deus. Por isso que aqui ele diz, é um ministério da condenação. Mas nós estamos debaixo do ministério do Espírito Santo. E quer seja quem for, nós nos movemos debaixo desse ministério. E quer seja quem for, não deve reter a glória que pertence a Deus. Porque Deus não compartilha a glória dele com ninguém. A glória é do Senhor, irmãos. Aleluia. Sabe, Deus tem feito algo na sua vida. Deus não só fez a vida, mas Ele tem algo proposto. Paulo chama de carreira. Existe uma carreira que nos está proposta. E o Senhor, em sua bondade, Ele nos doou tudo o que nós precisamos para andar e correr essa carreira. Tudo já nos foi dado. Efésios capítulo 1, versículo 3, que eu citei um pouco antes, diz que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus já nos abençoou, irmãos. Em Cristo nós já somos mais que vencedores. Mas nós temos o que fazer. Diga amém. Obrigado. Você não está desocupado ou desocupada na sua vida. Existe uma obra a ser feita. A obra do reino de Deus precisa ser feita. E sabe, nós somos trabalhadores dessa obra. Nós estamos sob uma autoridade espiritual que flui de dentro de nós. Se você for ler João capítulo 7, que nós lemos aqui, quando Jesus disse que do nosso interior fluiria rios de água viva, Jesus fala algo muito parecido com o que Paulo estava dizendo aqui aos Coríntios. Jesus disse que ele não está fazendo o que ele está fazendo por ele mesmo. E Paulo diz aqui praticamente a mesma coisa. Porque se Jesus fez não o que ele queria, mas ele estava cumprindo a vontade daquele que o enviou, irmãos, você também foi enviado. Você foi enviada, eu fui enviado para fazer a vontade de Deus e para manifestar a glória que existe nesse ministério. Então, meus amados irmãos, não é algo simplesmente natural. Nós nos organizamos naturalmente e institucionalmente. Existe um CNPJ, nós respondemos juridicamente. Amém? Essa igreja, ela existe juridicamente, mas ela não existe para existir juridicamente. Você está entendendo? Ela não existe para ser simplesmente uma instituição, para abrir terças, quintas, às vezes no sábado, no domingo. Ela não existe para pagar conta, ela não existe para pagar imposto, ela não existe para isso. Ela não existe para existir juridicamente. Ela existe para cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é
em coisas naturais, irmãos. Não é por isso que Deus se importa. Deus se importa com vidas transformadas. Deus se importa com a história da minha vida e da sua vida modificada. Deus se importa que nós reflitamos a glória dele. Amém? Então, irmãos, a igreja não existe simplesmente para existir. Eu posso dizer que as autarquias, como os conselhos, existem para existir. Os conselhos aí de profissão, e eu vou citar o da minha profissão. O conselho de psicologia, irmão, não tem serventia nenhum. Pense num órgão que não faz nada que presta. Ele existe para pegar dinheiro e continuar existindo. Mas, desabafo à parte, voltando para o que realmente importa, irmão, a igreja é diferente. Se a igreja estiver existindo simplesmente para ela se manter, para ela se manter aberta, para ela manter as atividades dela simplesmente funcionando, irmãos, ela está fora do propósito de Deus. Porque o propósito do ministério do Espírito Santo é revelar a glória que há nesse ministério. E Deus quer me usar, diga assim, Deus quer me usar para revelar a glória dele. E aí eu vou pensar, e você vai pensar junto comigo, mas por que Deus quer me usar para revelar a glória dele? Quem sou eu para Deus revelar a glória dele em mim? Eu não sei, irmão, mas Deus quer. Por que eu digo isso? Porque ele diz aqui, olha, que um ministério, versículo 11, porque se o que se desvanecia teve a sua glória, e ele está falando do ministério antigo, da antiga aliança, teve a sua glória. Moisés, quando desceu do monte, veio trazendo um pouco da glória de Deus. E o povo olhava para Moisés, e Moisés colocou um véu em seu rosto, porque a glória se desvanecia. A glória estava indo embora, estava sumindo. E aí ele continua no versículo 11, muito mais glória tem, não o que vai passando, muito mais glória tem aquilo que permanece. Amém? E sabe, o Espírito Santo permanece em você. Inclusive, quando você não o agrada. Inclusive, quando nós pecamos contra ele. Por isso, irmãos, que nós devemos guardar limpo o templo do Espírito Santo. E nos preservar de toda impureza. Versículo 12, diz assim, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, naquilo que estava passando, na glória que estava indo embora. Mas, versículo 14, os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Aleluia! Em Cristo é removido um véu que separava os filhos de Israel daquela glória, mesmo que desvanecente. No templo do Senhor havia a arca, que a presença do Senhor se manifestava no Santo dos Santos, e havia um véu que separava a presença do Senhor dos homens.
Mas quando a Bíblia narra que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aleluia. Isso é muito precioso, irmãos. A gente tem que valorizar esse ministério. Não esse ministério, mas o ministério que realmente permanece, o ministério do Espírito Santo. E fazendo isso, a gente vai entender a importância de também valorizar os outros ministérios. Irmão, sabe, um dia, se Jesus não voltar a tempo, eu irei morrer. Amém? E desejo que, se isso ocorra, eu morra tendo feito a vontade de Deus. Amém? Me esforçarei para isso e conto com a sua ajuda. Amém? Porque você nos ajuda, você me ajuda. Existe amigo que é mais chegado do que irmão. E nessa associação nós damos e recebemos. Amém? Irmãos, por ocasião de uma hipotética morte antes da vinda de Jesus, que eu espero vê-lo voltar e encontrar com ele nas nuvens no arrebatamento da igreja. Amém? Mas caso isso não ocorra, irmãos, e eu morra como alguém que fez a vontade de Deus e que cumpriu a carreira e que guardou a fé, como Paulo diz, se isso ocorrer, irmãos, o meu ministério acaba. Você está entendendo? Mas existe um ministério que é permanente. E é esse o ministério que realmente importa que seja exaltado. Não ministérios de homens. Por isso Paulo diz o que ele diz. Nós não estamos nos recomendando a nós mesmos. Estamos debaixo de um ministério glorioso. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? E essa glória é permanente. E não existe mais véu cobrindo essa glória. Essa glória tem que fluir e brilhar e dar pipoco mesmo, irmão. Não podemos nos acomodar. Precisamos responder, dar resposta positiva à direção do Espírito Santo. Se ele disser diga, diga. Se ele falar pare, pare. Se ele disser escute, escute. Não endureça o seu coração. Porque é possível alguém ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Espírito Santo e não acolher aquela palavra da forma mais excelente. Ela pode até germinar, mas ela pode ser sufocada pelas situações. Mas nós somos pessoas diligentes. Você se vê assim, uma pessoa diligente, que ao ouvir a palavra do Senhor, preste atenção. Eu vejo aqui na igreja os irmãos fazendo esforço para ficar acordado na hora que eu estou pregando. E eu acho tão bonitinho, rapaz. Não por mim, mas pela reverência ao Senhor, de estar, eu sei que eu falo mais assim, mais devagarzinho. A não ser quando eu estou irritado, quando eu estou brabo. Aí eu falo mais, né? Mas eu vejo o pessoal assim, ó, com sono, mas se levanta, fica lá atrás, porque quer honrar a palavra do Senhor, quer receber da palavra do Senhor, e realmente, irmão, ela é poderosa para mudar o rumo da tua vida. Porque, meu amado, o que poderia dar eu ou qualquer outro ministro dessa igreja de Vitória de Santo Antão, ou qualquer outro ministro que venha ministrar aqui, ou qualquer outro ministro que você assista na internet, o que é que a gente pode dar para você? Certamente a gente não pode dar nada
que realmente importa. Porque aquele que tinha aquilo que realmente importava, ele deu. Porque a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e ele deu a vida dele para mim e para você. Jesus tinha algo que realmente importava, e ele não reteve aquilo. Ele deu, se entregou. Maior amor é aquele que dá a sua própria vida em favor dos seus amigos. E o Senhor Jesus deu a sua vida por nós, irmãos, para que hoje nós vivamos, acertei, vivamos no futuro, em novidade de vida. No presente e no futuro também, irmãos. Hoje e quando amanhã for hoje também. Termos novidade de vida, não vivermos mais como outrora, separados de Deus, ou como com um véu que nos separa da glória do Senhor. Eu li até aqui, versículo 14, não foi isso? Vamos ler o 15. Não, eu li também o 15. Vamos ler o 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado, porque sai daquilo que é antigo e entra naquilo que é eterno e permanente e novo, na nova aliança, que nós vamos celebrar logo mais. Amém? Ora, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Porque nós fomos libertos, irmãos, para que nós não sejamos mais escravos do pecado. E muitas vezes, em muitas situações, as pessoas se veem amarradas em vícios. E ontem os jovens foram para a Zona Norte e ouviram a ministração, um testemunho de alguém que tinha vivido no vício das drogas, droga pesada, irmão. E o Senhor libertou a pessoa. E eu estava comentando com os meninos na volta, de que eu acho maravilhosa a obra do Espírito Santo, no que diz respeito a dependências, porque muitas pessoas testemunham de que, quando encontram Jesus, se libertam das drogas e não sofrem abstinência da substância, irmão. É algo sobrenatural que acontece. Porque, naturalmente falando, no processo de desintoxicação, as pessoas chegam até, às vezes, a morrer. No processo de se desintoxicar daquela substância. E o irmão que tinha vício em cocaína, irmão, é brabo. Se converte e o Senhor liberta ele daquilo. E não sofre dano, Senhor. Dano nenhum. E glória a Deus por isso. E tantos testemunhos de pessoas que passam por algo parecido, irmãos. Deus nos chamou para sermos livres. Deus nos chamou para que a gente tenha liberdade verdadeira, genuína, irmãos. Eu sou livre para pecar, mas eu escolho não pecar. Você também. Escolha não pecar. Na segunda-feira, depois que você escutou a mensagem e pegou em você, você recebe a mensagem, vibra com ela. Na segunda-feira, pratica, irmãos. Porque os dias são maus e aquilo vai vir alguém querer roubar aquela palavra. Roubar aquela semente. Cuida dela, aduba ela. Feito a gente falou hoje de manhã, cuida da semente. Não deixa ao léu. Cuida da semente. Medita na palavra. Tenha experiência com esse Espírito Santo aqui, ó.
nós precisamos ter intimidade com Ele. Aí o versículo 18 ele diz assim: e todos nós. Diga assim, todos nós. Eu também, diga assim, eu também. Com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, irmãos. Você já se olhou no espelho? Você sabe como funciona um espelho? Ele diz, como por espelho nós contemplamos o quê? A glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Meu amado, minha amada, é possível isso na nossa vida, irmãos. A gente ser transformado de glória em glória na imagem do Deus Altíssimo. Aleluia, irmãos. Como é precioso esse ministério, como é precioso o próprio Espírito de Deus que habita em nós. É o Espírito da promessa. Aquele que se converte ao Senhor, o véu é retirado. E por isso que eu amo aquele texto de Hebreus capítulo 4, versículo 16. Projeta aqui para mim, por favor. Que precioso, irmãos, esse texto para mim. Ele diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nos achegar com confiança junto ao trono da graça. E onde é esse lugar, irmãos? Onde é o trono da graça? Aonde está o trono da graça de Deus, que nós devemos nos achegar confiadamente. Você sabe a resposta. Aonde é que está? Está dentro de nós. Aleluia. Está dentro de nós. O trono da graça de Deus. Porque nós somos templo do Espírito Santo do Senhor. Então, quando ele diz para nos achegar com confiança junto ao trono da graça, irmãos, não precisa ir longe. Nós não precisamos ir para Jerusalém, pegar um avião, ir para Jerusalém e chegar, finalmente, depois de horas e horas de viagem, chegar naquele lugar. O trono da graça de Deus é dentro do templo dele. E nós somos o templo do Senhor. E nesse lugar é um lugar de provisão, irmãos. Eu queria chamar o grupo de louvor. É um lugar de provisão. É um lugar onde o Deus Altíssimo habita. É um lugar onde Ele tem comunhão conosco. É preciso, irmãos, a gente fazer calar a nossa alma para ouvir a voz de Deus. E é preciso também nós acompanharmos de fé aquilo que Deus fala para mim e para você. Deus tem planos de paz para nós, para nos dar o fim que desejamos. Nós não precisamos errar por falta de conhecimento. Amém? Nós não precisamos errar por falta de
comunhão com o Espírito Santo. Irmãos, tem águas mais profundas que eu e você precisamos conhecer. O Senhor é tão grande que nem mesmo a vida inteira seria suficiente para conhecê-lo. Por isso, Ele nos propõe a eternidade para conhecermos Ele como Ele é. Porque em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Mas chegará o dia, irmãos, na vinda do Senhor, em que nós estaremos unidos com Ele para todo sempre. Mas nós não precisamos esperar a eternidade para começar a andar com Ele. Porque se nós não começarmos agora, a eternidade não virá para nós na comunhão de Deus. Amém? Fica de pé, irmãos. Nós vamos ter um momento de louvor e daqui a pouco nós vamos cear. Irmãos, eu gostaria de refazer a proposta. Se há alguém no nosso meio que por algum motivo se acha afastado do Senhor, ou que ainda não recebeu o Senhor, fazendo confissão pública de que Ele é Senhor na sua vida, eu queria abrir esse espaço para a gente poder orar por você, irmãos, antes da ceia. Se você não é nascido da água e do Espírito, está todo mundo salvo para a glória de Deus? Posso ouvir um amém para eu entender que você está? Então, se está todo mundo na presença do Senhor, com o rosto descoberto, no santo lugar, então nós vamos adorar o Senhor. Amém?